Tudo começou naquela madrugada em que Raimundo notou algo que nunca tinha acontecido em todos os seus anos navegando nos rios da Amazônia. O silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir o próprio ar. Nem sapo, nem grilo, nem pássaro, nada. A mata respirava como se estivesse segurando o fôlego. E Raimundo, sabendo mais do que qualquer forasteiro, entendeu que aquele silêncio não era ausência de vida a menos. Era a presença de algo que anulava todas as outras. A água, normalmente inquieta, corria pesada, lenta, quase relutante. O rio parecia tentar avisar algo, como se quisesse impedir o pescador de seguir adiante. Mas Raimundo continuou, porque agora era tarde demais para recuar. Depois de tudo o que havia acontecido nas semanas anteriores, depois dos ataques dos sumiços, dos roncos subterrâneos e das manchas gigantes na beira do barranco, já não era mais possível fingir que aquela criatura era apenas uma lenda antiga. Ela estava viva, estava crescendo e estava caçando. Quando Raimundo desligou o motor do pequeno barco, o eco ficou preso no ar por tempo demais, como se algo absorvesse o som antes que ele se dissipasse. A superfície do rio, geralmente espelhada, parecia turva, densa, marcada por redemoinhos lentos que não deveriam existir numa água tão calma. Foi então que ele ouviu um som vindo das profundezas, um estalo abafado, como ossos sendo pressionados. Raimundo recuou um passo dentro da embarcação. O rio nunca fazia aquele barulho. Nunca. O velho pescador sabia distinguir cada ruído da mata, mas aquele era novo, e coisas novas, por ali, nunca eram boas notícias. A memória da última noite voltou como um golpe, a sombra gigantesca avançando por baixo da canoa, a pressão que quase virou o casco, o rugido grave, que não parecia vir de uma cobra, mas de algo mais antigo, mais inteligente. E o pior de tudo, os olhos, 2 círculos ambas surgindo sob a lâmina d'água, fitando Raimundo com uma calma que parecia humana. Aqueles olhos ainda estavam com ele, menos mesmo agora, acordado. Como se a criatura tivesse marcado seu rosto, reconhecido sua voz, escolhido sua próxima aproximação. Raimundo respirou fundo. Precisava saber se ela estava ali. Precisava entender o motivo daquele silêncio que engolia tudo ao redor. Encostou o remo lentamente na superfície, tentando sentir a vibração da água, como seu pai ensinara quando ele ainda era menino. Mas naquele instante, antes mesmo de tocar o rio, Raimundo sentiu um frio subindo pela palma da mão. Não era o vento, não era o clima. Era algo olhando para ele, de muito perto. Ele ergueu o rosto e percebeu que, na margem oposta, a mata estava aberta de uma forma estranha, como se algo gigantesco tivesse passado por ali, arrastando árvores e empurrando a terra para os lados. Marcas de deslizamentos recentes, rastros profundos, circulares, que serpenteavam pela lama encharcada. Mas havia algo pior. As marcas vinham da floresta para o rio, e outra trilha, mais funda e mais larga, voltava para dentro da mata. Algo tinha saído do rio. Algo tinha voltado para ele, mais de uma vez, e não caminhava menos. Deslizava. Raimundo aproximou o barco da margem, movido por um instinto que misturava coragem com desespero. Ele precisava confirmar o que temia. Precisava saber se havia mais de uma. Enquanto avançava, sentiu o cheiro, um odor forte, terroso, quente, como o hálito de um animal gigante. A vegetação estava amassada, como se o peso de uma criatura colossal tivesse passado ali recentemente. E então, Raimundo viu 3 pegadas circulares fundas, quase perfeitamente alinhadas. Sugestivas demais para serem obra de apenas uma sucuri. O velho pescador sentiu o coração subir para a garganta. A respiração falhou. Seu corpo sabia, antes da mente. Aquilo era território de fêmeas gigantes. E fêmeas gigantes não andavam juntas, a não ser durante um único tipo de evento. A disputa de domínio de território. A disputa por território significa guerra silenciosa e inevitável na água. O rio escondia, não apenas uma, mas 2 titãs. Talvez mais.
Raimundo recuou devagar, tentando não pisar em nada que denunciasse sua presença. Mas a mata estava viva de um jeito estranho, menos como se cada folha estivesse prestes a gritar. E então, ele ouviu o som mais assustador que um pescador da Amazônia pode ouvir: água sendo puxada, não empurrada, não movimentada pelo vento, puxada com violência, como se algo enorme estivesse descendo para a profundidade, arrastando toneladas de água consigo. O barco balançou, o rio engoliu um redemoinho gigantesco. E então, no centro, o que parecia um tronco emergiu. Mas não era tronco, a pele brilhava sob a luz do amanhecer. Escamas enormes, esverdeadas, marcadas por cicatrizes que pareciam batidas de outros animais. Aquela sucuri tinha vivido batalhas. O dorso dela era grosso, como o tronco de uma árvore antiga. Raimundo não respirou, não piscou, não moveu um músculo, porque sabia que ela estava sentindo cada vibração do ar, cada batida do seu coração. A cobra ergueu a cabeça lentamente, rompendo a água até metade do pescoço. Os olhos âmbar, os mesmos que o perseguiram na memória, agora estavam ali de novo, reais, vivos, fixos nele, mas o terror ainda não tinha começado. Atrás dela, outra forma subiu, maior, mais lenta, como se tivesse acabado de acordar. Os olhos eram diferentes, menos mais claros, mais frios, duas gigantes, face a face, e Raimundo no meio. Ele entendeu o que estava acontecendo tarde demais. Elas não estavam ali por ele, estavam ali por disputa. Uma disputa que colocava qualquer criatura próxima como alvo secundário. Ou isca. O rio tremeu, o barco balançou tão forte que água entrou pelas bordas. A superfície vibrou com um som baixo profundo, como um trovão vindo de dentro da terra. Então, as duas se chocaram. A água explodiu em ondas gigantes que levantaram o barco, jogando Raimundo para trás. As serpentes se enrolavam, chocando escamas, batendo caudas que soavam como troncos sendo quebrados ao meio. O rio parecia pequeno demais para comportar tanta força primitiva. A maior das duas mergulhou, puxando a outra consigo, formando um buraco no centro do rio, como um redemoinho negro. O barco foi arrastado para perto, girando sem controle. Raimundo segurou as bordas com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A disputa durou minutos que pareceram horas, até que uma delas emergiu com violência, mordendo a lateral da outra e lançando um jato de água para a margem. A segunda serpente, ferida, tentou recuar, mas a dominante não permitiu. Elas se chocaram novamente, dessa vez perto demais. Tão perto que Raimundo viu algo que nunca mais esqueceria. O olho da sucuri menor pedindo algo, não ajuda, mas reconhecimento, como se soubesse que ia morrer ali. Foi então que tudo parou. A serpente maior fixou o olhar em Raimundo. O rio silenciou. O ar ficou pesado. A água escorreu devagar da cabeça colossal dela. A sucuri avançou um pouco, só o suficiente para deixar claro quem era a dona daquele território agora. E então, lentamente, mergulhou na escuridão do fundo, arrastando a rival com ela. O silêncio voltou, mas não era o silêncio normal da mata. Era o silêncio do domínio, o silêncio da vitória, o silêncio que avisa: eu sei que você estava aqui. Raimundo entendeu imediatamente o aviso. E sabia que a história ainda não tinha terminado. Se você ouviu essa história até o fim, então já sabe que o rio nunca esquece quem o vê. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente: eu respeito o rio. Assim eu sei que você sobreviveu à parte 8.